Olá a todos, bem-vindos! Hoje eu quero falar de um tempo verbal chamado passado subjuntivo, que antes que você se assuste, nós também o temos em português e a gente usa ele o tempo todo para frases, basicamente, onde a gente vai falar de situações hipotéticas, algo que poderia ter sido e não foi. Eu tô falando de frases, basicamente, indo direto ao ponto, como se eu fosse, se eu falasse, caso alguém fizesse algo. É esse tempo verbal que eu estou me referindo nesse vídeo. Então como é que vai ficar esse tempo verbal em português? É muito difícil ou não? É o que a gente vai ver agora. Vem comigo então, meu caro aluno, estudiante de espanhol. Bora lá! De maneira bem objetiva aqui a gente tem essa conjugação dada em duas formas. O que eu quero dizer com duas formas? Duas mudanças no final do verbo. Como funciona, né? Uma conjugação é assim, né? Nada mais é do que o verbo mais uma adição ali no finalzinho para mudar. Por exemplo, eu gosto, eu gostaria. Eu gosto, eu gostarei. Né? Então, deu para entender o que eu quero dizer com mudanças, né? Então, esse final a gente chama de sufixo. Geralmente 2 letras, 3 letras entram ali e mudam, né, de alguma maneira o seu significado, o seu peso, a sua essência, enfim. Então quais são esses sufixos aqui no caso do passado subjuntivo? Os sufixos são ara e esse e era e esse. Ara e ace, perdão, falei ara e esse, não, ara e ace, tá? Ara, ace. São para os verbos da primeira categoria, ou seja, os verbos que terminam em ar, como trabalhar, hablar, intentar, etc. E o sufixo era e esse são para os verbos das outras duas categorias, ou seja, aqueles que terminam em er e ir, como saber, querer, compreender e assim por diante. O que eu preciso falar sobre essas duas variações? Não sei se a gente para pensar nisso. Posso estar te surpreendendo agora, mas nós também temos duas formas de passado subjuntivo em português. O que acontece é que a gente usa majoritariamente apenas uma delas. Deixa eu provar para você antes que você fale que eu estou viajando. Né? A gente vai usar no caso ali o passado subjuntivo, o esse, o sufixo esse, s na verdade, né? Por exemplo, se eu soubesse, no caso dos verbos terminados em ar, se eu falasse. Então, esse, asse, ou isse, né? Se ele sorrisse. Então a gente usa mais essa variação, mas todo mundo sabe que existe outra. Qual seria essa outra? Se ele soubera, né? Se ele falara, se ele sorrira. Então existe essa outra variação, mas a gente quase não usa. Ela se atém mais, ela fica mais na parte, vamos dizer assim, literal, né? Mais formal ou literal. A gente vê mais isso em livro, não é? Em espanhol é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, óbvio, né? Então, o S é como o S do português e o ara é como ara do português, né? Por exemplo, se yo trabajara, né? Se yo trabajasse, né? Trabajasse seria o trabalhasse e o trabajara seria o trabalhara. E ficou um pouco doido, mas acho que deu pra entender, né? Nossa vida seria muito mais fácil se fosse assim. Na verdade, ela fica fácil porque é só você inverter os polos, digamos assim. Então, quando em português a gente tem o trabalhasse, para eles é o trabalhara. Eu sei que é um pouco louco, mas é só inverter, só fazer o contrário, tá? Então, o trabalhasse, né, seria o nosso, vamos dizer assim, se eu trabalhasse, eu gostaria de traduzir como se eu trabalhara. E se eu trabalhara, eu traduziria como se eu trabalhasse. Deu para entender? Qualquer coisa, volta o vídeo aqui de novo, acho que fica bem claro, né? É claro que esse padrão, ele vai modificar, ele vai mudar de acordo com o pronome, né? Yo trabajara, nosotros trabajáramos, como a tabela que eu estou colocando na tela nesse exato momento. Então dá uma praticada também nas variações ali de acordo com o sujeito, beleza? Então quais são as situações onde a gente vai utilizar digamos, esse tempo verbal, né? Essa conjugação. Basicamente, é mais ou menos a mesma ideia do que a gente faz em português. Começando pelo pronome si, né? Que em português seria se. Por exemplo, si yo tuviera dinero, viajaría más. Si ella supiese la verdad, se enojaría. Me miró como si supiera algo. Só um adendo em relação à diferença do ara e o esse, né? Que nas frases a gente viu, né? Si yo tuviera dinero, si ella supiese la verdad. Eu fiz esse paralelo com a língua portuguesa
né? Sobre o trabalhara, trabalhasse, né? Esse paralelo nos dá uma bela ideia e dá para dizer que é quase que a estrutura, que digamos assim, que esse contraste é quase idêntico, mas não é idêntico, tá? Existem pequenas variações, mas eu prefiro deixar para você ver na prática, tá? É uma direção para você entender, mas não é exatamente isso, tá? Na prática a gente pode ouvir ali como essa frase aqui, se ella supiese la verdad se enojaria, né? E não necessariamente traduzi-la como se ela soubera a verdade, ela ficaria chateada, entendeu? Eu tô dando uma direção aqui, né, de similaridade, mas cada língua tem suas particularidades, tá? Então não vá muito por esse caminho de que exatamente o contraste que existe entre as duas formas de passado subjuntivo em português, né? Esse contraste é idêntico ao contraste que existe entre as duas formas de passado subjuntivo em espanhol. Ele é parecido, mas não é idêntico, beleza? Essas diferenças eu vou deixar para você no teu caminho aí de aprendizado para perceber e descobrir. Uma outra palavra que puxa também a questão do tempo verbal passado subjuntivo é a palavra ojalá. Se você não sabe ainda, bom aprender, seria o nosso tomara, né, em português. Quando você ouvir alguém falar ojalá em espanhol, a pessoa está dizendo tomara, né? Então, claro que, né, o tomara é usado mais pro futuro em português, né? Em espanhol não, em espanhol se usa também para o passado. Pega o exemplo aí. Ojalá lloviera. Ojalá pudieras venir. Ojalá no fuera tan caro. Também verbos que vão expressar algum tipo de influência passada, seja de algo que já foi e não tem como ser mudado mais. Por exemplo, queria que vinieras. Me alegró que estuvieras aí. Era importante que estudiaran. Era necessário que. Era melhor que. Era impossível que. E é isso por esse vídeo. Se te ajudou, já sabe, né? Curta, compartilhe com algum amigo que está aprendendo, estudando espanhol. E a gente se vê aqui mesmo, no próximo vídeo. Nos vemos. Tchau.